os homens do encontro, e eu queria desde já combinar algo com você. Eles vão chegar dançando a dança da noiva, felizes, empolgados, curtam com eles esse momento, mas quando eles chegarem, eles vão ficar aqui em cima, e eles só vão descer quando todo mundo terminar de testemunhar. Beleza? Então eu vou pedir que você contenha seu ânimo, todo mundo a fim de abraçar, com saudade de saber como é que foi, mas a gente precisa seguir esse rito, senão a gente vai bagunçar demais o culto, e a gente não vai prestigiar aquelas pessoas que vão ministrar. E eu queria te pedir agora a sua atenção em nome de Jesus, porque uma das coisas que traz a presença do Senhor para um lugar é a nossa reverência. Amém? Queridos, queria compartilhar um texto. Na verdade, a gente vai trabalhar 3 textos, mas que falam sobre a mesma coisa. Eu queria falar sobre nova vida com vocês hoje. É o que os homens viveram lá durante esse final de semana. Homens transformados, uma nova vida em Cristo. E eu queria falar um pouquinho com a igreja a respeito disso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios 5. Nós vamos ler a partir do 14. A gente vai passar por Tito, vai passar por Gálatas. Não perca nada. Amém? Queria também te incentivar sempre a trazer a sua Bíblia em papel, para a gente ficar cada vez mais hábil na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que Tu possa, Senhor, tratar os nossos corações, que nossos corações sejam, Pai, hoje um terreno fértil para tudo que será semeado, Senhor. Que haja semeadura na nossa vida, a 30, 60 e a 100. Que nós possamos, Pai, receber algo da Tua parte nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios 5, 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Morreu um por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Queridos, a base desse texto, ele passa pela cruz de Cristo, ele passa pela morte redentora do Senhor Jesus Cristo, ele passa sobre a obra que Jesus Cristo fez ao passar pela cruz. Quando Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, Ele o fez de forma incondicional e fez por cada um de nós. E nenhum de nós é merecedor desse amor incondicional e dessa graça derramada nas nossas vidas através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quando nós encontramos o Senhor Jesus, quando nós aceitamos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos a nossa identidade trocada. Nós passamos a um nível de paternidade, nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos, nós precisamos espelhar a imagem de Cristo em nós. Se você que é pai e mãe, que está com seu filho aí do lado, se você olhar para ele agora, você vai olhar para ele e você vai ver muito de você nele. Você vai ver muito da sua esposa no seu filho. Você vai ver muito da mistura de vocês dois nele. Com Jesus Cristo é assim. A Bíblia fala para a gente vir como está, mas ela não nos fala para nós permanecermos como nós chegamos. E esse é um grande gatilho que nós precisamos entender como nova criatura, como nova vida. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, faria tudo isso de novo. Mas a morte de Jesus na cruz, ela precisa gerar em mim mudança. Ela precisa gerar em mim transformação. Da mesma forma como Jesus morreu na cruz por mim e por você, e um dia eu levantei minha mão e aceitei o Senhor como Salvador da minha vida, ali começa um processo chamado salvação, que vem acompanhado de um outro processo chamado santificação, e é a união desses dois processos que vai levar a mim e a você para o céu. É esse processo de receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e andar em uma vida de santidade, fazendo com que cada vez mais eu e você nos pareçamos com Ele, que vai gerar em nós a certeza da salvação.
Existem algumas teorias a respeito disso, que elas falam que uma vez salvo, salvo para sempre. Só que isso não é verdade. Eu posso aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida hoje, e amanhã viver uma vida que não condiz com essa identidade nova que eu recebi. E viver uma vida a partir dessa identidade que eu teoricamente recebi, mas não mantive. Eu fui salvo, mas eu não permaneci num processo chamado santificação, que é o que vai fazer com que eu e você nos pareçamos com Jesus, que é o que vai mudar as obras das nossas mãos, que é o que vai gerar em nós a identidade de filhos, que vai gerar em nós paternidade de Deus sobre as nossas vidas, que vai fazer com aquele DNA celestial que nós temos, porque nós fomos gerados no céu e nós vamos voltar para lá, seja de fato ativado na nossa vida. Esse processo, ele é diário. Aqui a Bíblia fala sobre um amor de Cristo que nos domina. Mas por que esse amor de Cristo nos domina? Porque nós reconhecemos que Ele morreu por todos nós. Porque nós reconhecemos que Jesus, Filho de Deus, um dia estava no céu, e aí Adão e Eva pecaram, e o pecado entrou no mundo. Em Gênesis 3 tem essa história relatada. E aí a partir dali Deus continuou vindo intencionalmente se relacionar com Jesus, com Adão e Eva. E ali imediatamente Ele criou um plano de salvação. A Bíblia fala que ali, quando Adão e Eva se desnudaram, viram o pecado, e Deus continuou vindo ao encontro deles. Que Ele viu que eles estavam nus e ficaram envergonhados porque haviam pecado, haviam desobedecido ao Senhor. O Senhor fez roupas de peles de animal para eles. Ou seja, ali no Velho Testamento, em Gênesis 3, o Senhor estabeleceu um plano de salvação para mim e para você, e que lá no Velho Testamento já apontava para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Você consegue perceber isso? Que imediatamente quando o pecado entrou no mundo, já existia um plano do Senhor para que eu e você fôssemos resgatados. Aquele cordeiro que morreu, aquele animal que morreu, aquele sangue que foi vertido ali, para esconder na época um pecado cometido por Adão e Eva, apontava para Jesus Cristo. Só que diferente do Velho Testamento, onde os animais eles eram usados para esconder pecados, para encobrir pecados, veio Jesus Cristo, morreu numa cruz por mim e por você, para que os nossos pecados eles fossem cancelados, a dívida fosse paga. Alguns versículos que falam sobre a crucificação de Jesus falam sobre remissão, e remissão é dar quitação total à dívida. Quando eu entendo isso, quando eu olho para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, quando eu entendo a obra de Jesus Cristo na cruz, quando eu entendo o que Ele fez por amor a mim, esse amor ele começa a me dominar, ele começa a nos dominar. E aí a gente começa a entender o texto que fala que Ele nos amou primeiro. Nós o amamos, sim, nós o amamos, nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós conhecemos um amor através do Senhor, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que é capaz de mudar a minha e a tua história, que mudou a vida de homens que chegaram na sexta-feira, muitas vezes separados, muitas vezes com a família arrebentada, sem ter para onde ir, viciados em uma série de situações, e que hoje, para a honra e glória do Senhor, estão vivendo um processo de salvação. Mas o processo que iniciou na vida desses homens, nesse final de semana, como iniciou na minha vida em março de 2016, ele não está completo. Ele é o primeiro passo rumo à eternidade. E vocês, família, precisam ajudar esses homens a permanecer nesse caminho. Porque depois que nós encontramos a salvação, nós começamos a viver um processo chamado santificação. E esse processo, ele é diário. Ele é um processo de mortificação da nossa carne, de mortificação das nossas vontades, de abrir mão de tudo aquilo, às vezes, que nos dá muito prazer, mas que vai de encontro à palavra de Deus. Uma das coisas que eu disse hoje de manhã para os homens foi, olha, as pessoas às vezes acham que é muito difícil ser cristão e seguir os preceitos da Bíblia. Só que se você for parar para entender aqui, tem 10 mandamentos, 10 princípios que o Senhor estabeleceu, que se você conseguir seguir aqueles princípios todos os dias da sua vida, isso vai gerar em você salvação, santificação e uma eternidade com o Senhor. É muito mais simples você pegar 10 regras, mandamentos e buscar moldar a sua vida por Ele, do que você ser um homem ou uma mulher em cada ambiente que você passa.
É muito mais simples você se moldar a um padrão e poder ser um em todos os lugares por onde você anda e por onde você chega, do que você ser um dentro de casa, quando ninguém está vendo, do que você ser um no seu quarto, no teu lugar de intimidade, onde às vezes nem o teu marido, nem a tua esposa está vendo, nem os teus pais estão vendo, ou aonde você vai para a sua academia, para o seu treino de jiu-jitsu, para o seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente de escola, de faculdade, e cada ambiente que você vai vestindo uma máscara, vai vestindo uma identidade, porque o grupo tal não pode saber que eu faço isso, mas esse grupo aqui ele sabe que eu faço isso, é por isso que eu estou nesse grupo, e daqui a pouco sua vida está uma bagunça e você se torna 10 pessoas ao mesmo tempo. É muito mais simples ser um em Cristo. É o que o texto está falando para a gente aqui, ó. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deixa eu te falar uma coisa. Teoria da graça. Quem já ouviu falar? Teoria da graça. A graça nos alcançou. Eu posso fazer o que eu quiser, a minha salvação está garantida. Mentira. Mentira do inimigo, para te amarrar no mundo de comodismo, para não gerar transformação na sua vida, porque o Evangelho gera em nós confronto e gera transformação, e sem confronto não há transformação, e sem transformação nós não vamos nos parecer com Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. A Bíblia fala que o céu vai ser tomado à força, então eu não consigo acreditar num Evangelho, que eu sou alcançado pela graça, eu reconheço o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e a minha identidade não é mudada. E a minha identidade não aponta para o meu Pai. A minha identidade ela não aponta para a paternidade que Deus estabelece para mim quando eu recebi como Senhor e Salvador. E é engraçado porque a gente vê igrejas cheias e pregações vazias. Porque as pessoas estão preocupadas com números, as pessoas estão preocupadas em não trazer níveis de confronto dentro da igreja, para não magoar ninguém, para não ofender ninguém. Mas deixa eu te falar uma coisa, o cristianismo ele não ofende, ele não magoa, ele confronta. Mas ele confronta para te trazer identidade. Ele te confronta para mudar aquelas coisas que você faz, que não estão de acordo com a palavra, que se você não mudar, elas vão te levar para um caminho de maldição e de morte. Deuteronômio 30 fala assim, Deus falando para o povo, eis que ponho diante de vós 2 caminhos, um de vida, um de morte, um de bênção e um de maldição. Escolha, pois, a vida. Ali no Velho Testamento, esse trecho, esse versículo já apontava para Jesus. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E esse texto, esse versículo, ele termina falando, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Queridos, então, nós precisamos entender que a graça, ela foi derramada sobre a minha e sobre a tua vida, para que nós possamos ser constrangidos pelo amor de Deus. Para que nós possamos dar valor ao sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Para que nós possamos ter a nossa vida transformada. E que se por acaso um dia eu e você tropeçarmos no caminho, o amor de Deus esteja estabelecido na minha vida e na tua, para que a gente possa se levantar. Mas a graça não é, nunca foi e nunca será um passaporte, um green card para o pecado. Não é. E é nesse lugar onde muitas igrejas têm perdido a essência do Evangelho e estão ficando cheias. Cheias de pessoas que estão sendo ministradas, não têm suas vidas mudadas, estão na igreja, mas não se tornaram igreja. É muito diferente eu estar na igreja e eu ser igreja. E o que Deus vem buscar não é alguém que está na igreja. Ele vem buscar no dia glorioso de Jesus uma igreja que é igreja. A mim e a você que somos igreja, aonde nós estivermos. No trabalho, na academia, no jiu-jitsu, andando de moto, jogando bola, na faculdade, no trabalho, dirigindo o nosso carro.
É para esse Jesus, é para isso. E cara, deixa eu te falar, foi para esse Tiago, e eu vou me usar como referência mesmo, que longe do Senhor Jesus chegou em versões muito ruins dele próprio, e que tinha muitos esconderijos dentro do coração, e que tinha muitas máscaras vestidas em vários lugares, e que tinha muitas identidades, que Jesus morreu. Jesus morreu pela tua pior versão. Jesus morreu por aquele que você é, quando ninguém está vendo. Porque no ajuntamento, dentro da igreja, é muito fácil ser cristão. Porque você chega aqui, tem um ambiente preparado, confortável, tem uma equipe de louvor que se preparou, que paga um preço em oração, jejum, que tem mergulhado no Senhor. E aí tem um louvor que ele muda um ambiente, você se envolve naquele ambiente, mas muitas vezes aquilo que Deus quer fazer fica no âmbito da emoção. E no âmbito da emoção, quando você sair daqui no domingo à noite e o cara te der uma fechada ali no trânsito, você voltou a ser a mesma pessoa. No âmbito da emoção, na primeira oportunidade que você tiver de se repetir, de repetir os seus erros, você vai fazer. É por isso que a Bíblia também nos fala de prestar ao Senhor um culto racional. Sabe o que é o culto racional? É quando eu entendo a necessidade de mudança. É quando eu entendo que a minha vida precisa louvar e engrandecer ao Senhor. Esse é o culto racional. É entender na nossa mente quem é Jesus, o que Ele fez por mim e por você. Esse entendimento, ele desce para o nosso coração, nos convence, e a partir desse descer da mente para o coração, as nossas mãos começam a praticar as boas obras do Evangelho. E aí um coração mudado, e uma mente que entendeu o que deve ser feito, começa a produzir em mim e você frutos. Frutos. Frutos que apontam para Jesus. Que é o que a gente chama de fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, dentre vários outros. E aí, a gente se prende num lugar onde disseram pra gente que a graça nos alcançou e a gente não precisa fazer nenhuma mudança, porque Jesus Cristo me aceita como eu sou. De fato, Jesus Cristo me aceita como eu sou. Ele te aceita como você é, independente do teu passado, da tua história, independente da tua bagagem. Mas você pode procurar de capa a capa dessa Bíblia, em todos os seus livros, em todos os seus versículos, nas linhas e nas entrelinhas. Não existe nenhum lugar que fale assim: venha como está e permaneça como está. Não é isso. Olha o que está em Tito 2. A gente vai ler do 11 em diante, tá bom? Tito 2:11 fala assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Você consegue perceber que a graça, ela me alcança, mas ela não me faz permanecer, ela não me dá o direito de permanecer como eu cheguei. Aqui fala de uma graça que se manifesta trazendo salvação a todos, porque o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele é disponível para mim e para você todos os dias. Só que eu e você precisamos ser intencionais em direção à cruz. Jesus Cristo já morreu na cruz por mim e por você. A parte de Jesus foi feita. O que Ele precisava fazer por mim e por você foi feito. Ele desceu do céu, se despiu da sua glória, viveu como nós, nesse ambiente,
passou pelas mesmas provações que eu e você, mas Ele venceu, morreu numa cruz, levou sobre si o meu e o teu pecado, levou sobre si uma fatura que não podia ser paga, se tornou maldição por mim e por você. Só que isso não faz com que eu e você tenhamos o direito de permanecer como nós chegamos. E aqui fala sobre uma salvação disponível para todos. Talvez onde muitos de nós esbarramos e empacamos a disponibilidade de Deus. A disponibilidade de Deus às vezes faz com que eu e você entremos numa zona de conforto e numa sensação de amanhã eu vou, amanhã eu mudo, amanhã eu paro de beber, paro disso, aquilo, amanhã eu paro daquilo outro. Só que você já parou para pensar que no fim das contas eu e você não temos controle nenhum da nossa vida? Nenhum da nossa vida. Assustando todo mundo, ninguém sabia o que era, ninguém sabia como cuidava, tentativa e erro e etc. Não foi isso que aconteceu? Você tinha algum controle sobre isso? Nenhum. Se você fizer isso, se você tomar aquilo, você não vai pegar. Você também não tem controle nenhum. Quantas notícias a gente teve? Caras atletas, saúde 100%, o cara não tinha nada, pegou Covid e faleceu rapidamente. Aí você pega um cara totalmente cacarecado e o cara está vivo. Minha mãe, quando teve Covid, minha mãe ainda estava viva. Ela era diabética, renal crônica, hipertensa, tinha um monte de coisa. Aí minha esposa médica falou assim: rapaz, se tua mãe pegar, deu ruim. E meu pai não teve nada, nunca teve nada. Os dois pegaram. Meu pai ficou uma semana internado, quase foi embora. Minha mãe passou 12/8, tranquilo. A gente tem controle algum sobre isso? Não tem. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Às vezes a gente adia as mudanças que não podem ser adiadas. E a gente sempre acha que dá tempo. Só que não dá tempo às vezes. Às vezes não dá tempo de pedir perdão para alguém que foi embora. Às vezes não dá tempo de reconciliar com alguém que você brigou por uma besteira. Às vezes não dá tempo de corrigir um erro. Às vezes não dá tempo de você correr atrás de um filho que em algum momento da vida você renegou por conta da sua vontade de satisfazer os seus desejos. Às vezes não dá tempo. Às vezes está tudo bem, aí você vai tomar um banho em casa, escorrega, bate a cabeça, acabou. Às vezes você vai atravessar a rua, não tem ninguém vindo, passa um carro, acabou. Você não tem controle nenhum sobre a sua vida. Eu não tenho controle nenhum sobre a minha vida. Então a gente não pode esperar o dia de amanhã para gerar mudança. A gente tem que ter a mudança gerada em nós hoje. Eu falo muito aqui nesse púlpito sobre isso. Se eu e você vivermos esperando o Senhor todos os dias como se fosse a última vez, como se Ele viesse nos buscar hoje, cara, a gente ia viver uma vida linda. A gente ia errar, ia, a gente ia pecar, ia, mas rapidamente a gente... Mas se eu e você optarmos por não mudar, não, Tiago, legal, minha vida não é muito boa, mas também não é muito ruim, minha vida é mais ou menos, está tudo bem.
E eu estou contente com a vida mais ou menos. De vez em quando eu brigo com a minha esposa, de vez em quando eu estou bem. De vez em quando eu vou ali e faço uma besteira e está tudo bem, porque é normal. Cara, tem um monte de coisa que não é normal e apenas se tornou comum. Um homem que tem um relacionamento fora do casamento, isso é normal hoje em dia. É comum, na verdade, mas não é normal. Um cara que todos os negócios que ele faz profissionalmente são baseados em fraudes, relações ilícitas, licitações fraudadas, etc. É comum, mas não é normal. Um homem que fica 2 anos, 3 anos, 10 anos sem falar com seu filho, é comum, mas não é normal. E as coisas comuns têm virado normais. Esses homens foram muito ministrados nesse final de semana. Sobre coisas comuns, que tinham uma cara de normalidade, que estavam levando eles para um dos caminhos descrito em Deuteronômio 30, que gerava neles morte e maldição. Quando Jesus chamou a mim e a você para escolhermos a vida. E aqui fala no texto de Tito, ainda, fala que essa graça de Jesus Cristo, liberada sobre a minha e sobre a tua vida, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele gera em mim, uma necessidade de abandonar as paixões mundanas. E fala mais, para que eu e você vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. No 14 ele fala assim, porque ele deu a si mesmo, a fim de remir toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Esse versículo 14 fala de um povo exclusivamente seu. E quando a gente pega a palavra e vai para o original e a gente volta no Velho Testamento, ele está remetendo a gente ao povo de Israel. Aquele povo que saiu do Egito, aquele povo que era o povo da promessa. Algumas versões têm uma palavra que eu gosto muito, que fala assim, um povo peculiar seu. O que é algo peculiar? É algo que é só seu, uma característica só sua. Pois é. Quando Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, Ele queria gerar em mim e você esse lugar. A ponto de nos chamar hoje de um povo peculiar, só seu. Definido por Ele como só seu, exclusivo seu. E um povo que é exclusivo do Senhor não pode andar titubeando entre 2 caminhos. Eu e você não podemos mais, depois que somos confrontados com a verdade e a conhecemos, viver uma vida dupla, viver uma vida que não remete ao Senhor Jesus, que não remete à obra que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. Caminhando para o fim, eu queria trabalhar um texto com você, que está em Gálatas 5:1, que fala assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Quando Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, Ele inaugurou sobre a minha e sobre a sua vida um tempo de liberdade. Sabe qual é essa liberdade? Uma liberdade de dobrar os joelhos no nosso quarto e acessar diretamente o céu. Quando Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, Ele trouxe o nível de relacionamento do homem, meu e seu, para o mesmo nível de relacionamento que Adão e Eva tinham no Éden. Quando o pecado entrou no mundo, Adão e Eva tinham acesso irrestrito ao Senhor e o Senhor tinha acesso restrito a Adão e Eva. E a palavra fala que no fim do dia, na viração do dia, no fim das tardes, Deus vinha no jardim conversar com Adão e Eva. Ou seja, sempre houve uma intencionalidade de Deus de vir se relacionar comigo e com você. Só que o pecado entrou no mundo e muita coisa aconteceu e várias regras precisaram ser criadas até que Jesus Cristo veio. No Velho Testamento inteiro, a presença do Senhor, ela era restrita a alguns homens que foram achados em graça no Senhor, ou a uma classe de homens chamados sacerdotes e profetas.
eram aquela classe sacerdotal, eram aqueles homens separados, escolhidos, que vinham de uma linhagem específica, que eram treinados para aquilo, que podiam apresentar sacrifício, que podiam fazer as funções sacerdotais, que podiam entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, em épocas específicas do ano. Só que aí Jesus vem e faz o sacrifício que animal nenhum poderia fazer por mim e por você. E aí todos os meus pecados, seus pecados são lançados sobre Ele. E a primeira coisa que Ele faz, quando Jesus Cristo morre, é trazer liberdade para mim e para você. Porque quando Ele morreu, a palavra fala que a terra tremeu, que o véu do templo se rasgou, que mortos ressuscitaram. Quando o véu do templo se rasga, e se rasga de alto a baixo, e aquele véu ele era gigantesco. Ele era um véu que ele tinha estimadamente de 9 por 18. Ele era muito grosso, ele era tecido com muitos fios. Juntas de bois não poderiam rasgar aquele véu. Mas quando Jesus Cristo morre, aquele véu, ele é rasgado de alto a baixo. E o recado que dá para mim e para você, quando o véu se rasga de alto a baixo, é Deus olhando para mim e para você falando: você tem acesso irrestrito à minha presença. Tiago, onde está esse lugar? Brenda, projeta Mateus 6,6. Esse lugar ele é difícil demais de achar. Ele é difícil demais de encontrar. Só que não. Olha o que a Bíblia fala. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Quando Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, Ele deu para mim e para você uma liberdade que pouquíssimos de nós temos usado, mas que faz toda a diferença nas nossas vidas. Ele deu para mim e para você uma liberdade de fechar a porta do nosso quarto, de nos ajoelhar perante o Senhor, de reconhecer quem somos, de reconhecer a nossa necessidade, de reconhecer a nossa pequenez, de reconhecer a nossa total falta de controle sobre a nossa vida. É esse lugar que todos nós temos na nossa casa. Ele não é um lugar espetacular, mas ele é um lugar de milagre. Ele é um lugar, muitas vezes simples, mas que grandes coisas podem ser feitas. Jesus Cristo é simples. O Evangelho é simples. Quem complica sou eu e você. O que Deus está falando para mim e para você é que Ele mandou o Filho dEle morrer numa cruz, para que eu e você fôssemos livres. Livres do jugo da escravidão do pecado, porque Jesus Cristo já lançou sobre Ele todos os meus pecados e os teus. Tudo que eu cometi de errado até hoje, tudo que eu vou cometer até o fim da vida, Jesus Cristo já levou. Tiago, então tem um passaporte para o pecado, Ele já morreu na cruz. Não, cara. É aí que tem acontecido as confusões doutrinárias. Jesus Cristo morreu na cruz por mim, por você, por todos os pecados que a gente cometeu, sim. Mas, cara, se eu e você vivemos uma vida de pecado, eu e você não vamos conseguir acessar ao Pai através da oração. Eu e você não vamos conseguir chegar na recompensa pública de algo que nós fazemos no secreto. Está entendendo? Como é simples e às vezes ao mesmo tempo um pouco complicado. O que Deus espera de mim e de você, mesmo nessa noite, é que eu e você possamos viver a experiência da cruz. Que nós possamos viver a experiência de ser alcançado pela graça, transformado por ela, ministrado por esse amor incondicional, do qual eu e você não merecemos, mas que o Senhor já depositou na minha e na sua vida. Só que é o seguinte, cara, como eu disse aqui, poucos minutos atrás, a parte de Jesus Cristo já foi feita. Ele já morreu na cruz por mim e por você. Agora é a nossa vez de ser intencional em se relacionar com Ele.
Agora é a nossa vez de falar: Senhor, eu aceito o sacrifício que você fez na cruz por mim. Eu quero a tua identidade. Eu quero viver o que Gálatas 5:1 fala, de viver uma liberdade que há em Cristo Jesus, porque Ele nos libertou. E fala assim: olha, permaneçam firmes e não se submetam novamente ao jugo de escravidão do pecado. Lá em casa tem uma coisa que eu acho legal. A gente tem uma parede que ela fica do lado da porta de saída da nossa casa, e a gente fez um mosaico com alguns versículos que são importantes para a nossa família. Então lá tem um versículo da Ramá, que está lá em Jeremias, que ela ama. Tem um versículo dos meus pais. Meu pai sempre falou para mim, assim, a frase mais marcante dele assim, é: Deus proverá o cordeiro. Ele sempre falou isso para mim. Estava pegando, meu filho, Deus proverá o cordeiro. Fé. Ele sempre viveu em fé. E o meu versículo favorito, o versículo que eu carrego para a minha vida, é Gálatas 5:1. Porque eu já vivi escravizado pelo pecado. Eu sei o prejuízo que isso me causou. Eu sei que eu quase perdi minha família. Eu sei que eu quase perdi o direito de criar os meus filhos como eu gostaria. Eu sei que eu perdi a minha reputação no trabalho porque eu me envolvi em muitos escândalos por causa de uma conduta não muito bacana com relação à fidelidade à minha esposa. Eu sei dos prejuízos que isso me causou. Então, todos os dias, quando eu vou sair de casa, aquele versículo está ali, estampado para mim como um memorial. E eu passo por ele e eu leio, sabe? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Essa é a chave da mudança. Essa é a chave de uma nova vida com Cristo. Essa é a chave mais inteligente que você pode receber nessa noite. Uma chave que te dá acesso à graça. Uma graça que te constrange a ponto das suas obras serem mudadas, a respeito da sua identidade sendo mudada e a paternidade de Deus sendo estabelecida sobre a sua vida. Amém? Parece que os homens já chegaram, estão chegando. Não chegaram?